Bom dia, sétimo, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios da semana passada. Só que tem bastante exercício. O que eu vou fazer? Eu vou dar prioridade a elaborar com vocês, a colocar aqui no papel as equações, tá? Porque aí, tendo as equações, fica mais fácil de vocês desenvolver. Então, eu vou colocar aqui as equações e a resposta final de cada exercício. Tá bom? Então, o desenvolvimento das equações é a parte mais simples, eu vou deixar por conta de vocês, tá? Eu vou focar aqui apenas em colocar como que ficou a expressão de cada exercício, tá? Então, vamos lá, na página 123, tá assim. O dobro de um número somado a 5 é igual a 91. Que número é esse? Então, o dobro de um número, não sei de qual número ele se refere, um dobro de um número. Então, 2 vezes um número, tá? Sempre quando a gente falar de um número qualquer que a gente não conhece, que o exercício não coloque, a gente vai usar x. Somado a 5, então você vai colocar aqui, somado a 5 é igual a 91. Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha do primeiro grau, que vai dar o resultado para a gente. Então, desenvolvendo essa equação do primeiro grau, a resposta que a gente vai achar é x igual a 43. X igual a 43, tá? Só aquele desenvolvimento que a gente já viu, que a gente já fez vários exercícios, tá bom? Passo o 5 para o outro lado, mudo o sinal, depois passo o 2 dividindo, beleza? Então, vamos lá, continuando. 2. Qual é o número que somado a seu triplo dá 1.200? Qual é o número, não sei que número, que somado ao seu triplo, ou seja, eu vou pegar o número que eu não sei e vou colocar aqui o triplo dele mesmo. Então, um número somado ao seu triplo, o resultado tem que dar 1.200. Que número é esse? Aqui é simples, né? X mais 3x vai dar 4x. Aí eu pego o 4, passo dividindo, 1.200 dividido por 4, então o resultado final aqui vai ser 300. Só uma correçãozinha, aqui tem que dar menos 1.200. Então, aqui é menos 1.200, o resultado é menos 300, tá? Só essa observaçãozinha aí. E número 3, 3 filhos recebem mesadas. Então, são 3 filhos. O primeiro filho, que é o mais velho, o segundo filho, que é o do meio, e o terceiro filho, que é o caçula, tá? Então, primeiro filho, mais velho, o segundo filho do meio, o terceiro filho é o caçula. Eu não sei se está ficando pequeno. Se vocês não conseguirem enxergar, vocês me avisem que na próxima eu já tento aumentar um pouco mais a letra, tá bom? 3 filhos recebem mesada. O mais velho, o primeiro filho, recebe o dobro do segundo. E o segundo recebe o dobro que o caçula. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho o que recebe mais, que é o mais velho, o que recebe mais ou menos e o que recebe menos. Quando a gente tem esse tipo de exercício, a gente tem que começar sempre pelo mais simples de todos. Então, olha só, se você parar para analisar, o mais velho recebe o dobro. Então, o mais velho é 2 vezes alguma coisa, não é o mais simples, do que o segundo. E este, né, o segundo, recebe o dobro do mais novo, ou seja, o segundo filho também recebe o dobro de alguém, então ele não é o mais simples. Quem é o mais simples? Quem é o que recebe menos? É o mais moço. Então, o mais moço, que é o mais simples, eu vou colocar aqui x, tá? O do meio, o segundo filho, recebe o dobro do caçula, então 2 vezes x. E o mais velho recebe o dobro do segundo filho, o dobro desse filho do meio. Se esse filho do meio é 2x, o dobro de 2x é 2 vezes 2x, que vai dar 4x. Sendo que o total das mesadas é R$70. Então, eu vou pegar o filho mais novo, mais o filho do meio,
mais o filho mais velho, e somar tudo que eles ganham vai dar 70. Aí eu vou resolver essa equação, ó, x mais 2x, 3x, 3x mais 4x, 7x igual a 70. X igual a 70 dividido por 7, x igual a 10. Aí a pergunta, quanto que cada um recebe? Ó, o mais novo, que é esse mais simples, recebe 10 reais. O do meio recebe 2 vezes o que o novinho recebe. Então, vai dar 2 vezes 10, vai dar 20. E o mais velho recebe 4 vezes o que o novo recebe. 4 vezes 10, 40. E se você somar os valores, ó, 40 mais 20, 60, mais 10, 70, que é o valor total da mesada. Então, o macete aqui é você começar sempre a definir quem é o mais simples, quem é o que ganha menos ou o que tem menos, é o mais simples de todos, para depois você analisar o restante. Continuando, número 4, aqui eu tentei fazer um desenho, vocês sabem que eu não sou muito boa nisso. Então, o que acontece? Aqui está dizendo que isso aqui é uma balança, né? Aquela balança de 2 pratos. Então, de um lado eu tenho 2 melancias e um peso de 7 quilos. E do outro lado eu tenho uma melancia e um peso de 2 quilos. E a pergunta ela afirma que a balança está em equilíbrio, por isso que eu botei um sinal de igual aqui. O sinal de igual ele significa equilíbrio. Aí a primeira pergunta, qual é a equação que representa o problema? Aqui, olha, eu tenho 3 melancias. As 3 melancias têm a mesma massa, ou seja, elas pesam a mesma coisa. Mas eu não sei quanto que pesa, então eu vou colocar aqui, x. Mas se essa pesa x, essa aqui também vai ter o mesmo peso, a mesma massa, x. E essa aqui tem a mesma massa, x. Então, qual é a equação que representa esse problema? É x. De um lado, eu tenho essa massa, mais esse peso aqui, mais essa outra massa. Igual, e do outro lado, eu tenho 12 mais x. Pronto. Essa é a equação que resolve o problema. Qual é a massa de cada melancia? Aí é só resolver. Aqui desse lado eu tenho x mais x. Então, ó, 2x mais 7. Do outro lado eu tenho 12 mais x. Passo o 7 para lá, fica negativo. Passo esse x para cá, fica negativo. 12 menos 7. 2x menos x, x. 12 menos 7, 5. Aí, olha, qualquer coisa é só você vir aqui verificar. Ó. Se cada melancia pesa 5 quilos, ó, 5 mais 7, 12. 12 mais 5, 17. Então, aqui desse lado tem 17 quilos. E aqui, ó, pesa 5. Então, 12 mais 5, 17. Desse lado, pesa 17 quilos. Então, significa que você acertou o resultado. Sempre dá para conferir, sempre dá para tirar a prova real se você acertou ou não. E a número 6, a última dessa página. Quando Pedro nasceu, Guilherme tinha 3 anos. Atualmente, a soma da idade dos dois é 23. Então, ó, eu tenho Pedro e eu tenho Guilherme. Então, vamos lá. Quando Pedro nasceu, o Guilherme tinha 3 anos. Então, o Guilherme tem X idade. Eu não sei qual a idade dele. Quando Pedro nasceu, ele tinha a idade de Guilherme mais 3. Na verdade, é o contrário, né? Quando Pedro nasceu, X, o Guilherme tinha a idade de Pedro, que é 0, né? Quando a pessoa nasce com 0 anos. Então, ó, Pedro nasceu. O Guilherme tinha a idade de Pedro mais 3 anos, 0 mais 3, não altera nada. Isso foi quando Pedro nasceu. Atualmente, hoje, né, depois de passado alguns anos, não sabemos quantos anos se passaram, a soma da idade dos dois é 23. Então, atualmente, ó, o Guilherme sempre vai ser 3 anos mais velho que o Pedro. Concordam comigo? Então, se hoje o Pedro tem 5 anos, o Guilherme tem 8. Se hoje o Pedro tem 10, o Guilherme tem 13. E por aí vai. Então, ó, a idade de Guilherme sempre vai ser 3 anos a mais que a do Pedro. Então, se eu pegar Pedro mais Guilherme, se eu somo esses dois, dá 23. Pedro tem X idade. O Guilherme sempre vai ter 3 anos a mais que Pedro. Isso aqui tem que dar 23. Aí é só eliminar os parênteses, né? Porque é soma.
X mais x, 2x, igual a 23 menos 3. 2x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 2, x igual a 10. Então, 10 é a idade de Pedro. Qual é a idade de Guilherme? Se Pedro tem 10, Guilherme é 3 anos mais velho que Pedro, então Guilherme vai ter 13 anos. Aí, continuando lá na página 124, aqui já são os exercícios da sexta-feira, dia 7, né? Então, os exercícios de sexta-feira, mesma coisa, ó. A soma de dois números consecutivos é menos 63. Então, dois números consecutivos. Eu falei isso com vocês na explicação. Se eu tenho dois números consecutivos, eu tenho o primeiro número vai ser x. O segundo vai ser o número anterior mais 1. Vai ser sempre assim. Se eu falo de números consecutivos, se não tem nenhuma outra regrinha extra, vai ser um número x, o outro vai ser x mais 1. Por exemplo, 3. Consecutivo de 3 é o 4, que é o 3 mais 1. Consecutivo de 4 é o 5, 4 mais 1 e por aí vai. A soma deles dois é menos 63. Então, se eu somar o primeiro com o segundo, sempre coloque em parênteses, para quando for negativo aqui, você ter o hábito de colocar parênteses e não errar, porque o mais não influencia tanto, mas o menos vai mudar muita coisa. Aí eu elimino os parênteses, coloco do jeito que está. 2x é igual a menos 63, o 1 passou, ficou negativo. 2x é igual a menos 64. X é igual a menos 64 dividido por 2. X vai ser igual a menos 32. Então, se são dois números consecutivos, o primeiro é o 32, é o menos 32. O segundo, eu vou pegar o menos 32, é um número negativo, e vou somar um nele. Mas, ó, aqui é negativo, é como se eu estivesse tirando um do negativo. Então, vai dar menos 31, tá? Tomar cuidado com essas regrinhas do número negativo aí. 14. A soma de três números consecutivos. Então, ó, o primeiro, a gente sabe que vai ser x. O segundo, a gente já sabe que é x mais 1. O terceiro, ó, se aqui é 1, aqui vai ser 1 mais 1, 2. Aqui vai ser 2 mais 1, 3. Ou seja, vai ser o primeiro mais 2. Se eu fosse olhar o quarto número, ia ser x mais 3. O quinto número, x mais 4, e assim sucessivamente, tá? Então, a soma desses três números, x mais 1 mais x mais 2, é igual a menos 33. Então, ó, elimino parênteses, vai ficar tudo, como é tudo positivo, coloco tudo aqui, igualzinho. X mais x, 2x, mais x, 3x. Então, 3x, 1 mais 2, 3. Aí, o 3 aqui, ele fica positivo. Eu mudo ele de lado, ele fica negativo. 3x é igual a menos 36. X é igual a menos 36 dividido por 3. X é igual a menos 12. Então, ó, são três números consecutivos. O primeiro é menos 12. Aí, ó, o segundo é menos 12 mais 1, que vai dar menos 11. O terceiro é menos 12 mais 2, né? Porque é x, que é menos 12 mais 2, que é o menos 10. Ok? 25. Silvio e Luiz têm juntos 420 figurinhas. O número de figurinhas, então, ó, Silvio, eu tenho aqui o Silvio e o Luiz. Eles juntos, se eu somar Silvio mais Luiz, vai dar 420. Só que, o que ele fala? O número de figurinhas de Silvio é 5/7 o número de figurinhas de Luiz. Então, o Silvio é 5/7 vezes a figurinha de Luiz. 5/7 vezes L de Luiz. E o Luiz tem a quantidade de figurinha que ele tem, né? Que a gente não sabe. Qual é o número de figurinhas de Luiz? Então, eu vou somar os dois.
5/7 de L. No lugar do L eu poderia colocar X também, mais o L aqui é igual a 420. Aqui, ó, é como se fosse X, tá, gente? Eu botei outra letra, mas você pode usar como X sem problema nenhum. Então, aqui vai dar 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. 12L sobre 7. Esse 7 eu passo multiplicando. 12L é igual a 420 vezes 7. 420 vezes 7 dá 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 14, 4 vezes 7, 28, 29. Aí eu passo o 12 dividindo, que vai dar 245. Então, Luiz tem 245 figurinhas. (26) Vou fazer um barulho aqui para agitar a cadeira. A diferença entre o triplo de um número e 3/4 dele. Então, a diferença entre o triplo de um número, 3 vezes um número, diferença é menos 3/4 dele. 3/4 é uma fração. 3/4 dele, de quem? Do número X, que eu não conheço, é igual a 45. Qual é esse número? Aí você vai fazer essa equaçãozinha aqui fracionária, vai resolver e no final você vai achar que X é igual a 20. Só desenvolver isso aí. Tem que tirar o MMC, né? Bota o número 1 aqui embaixo, tira o MMC, faz aquele passo a passo lá bonitinho. 36. A soma de dois números é 145. E a diferença entre eles é 15. Quais são esses números? Então, a soma de dois números é 145. E a sua diferença é 15. Então, tá, eu tenho dois números. Um número maior e um número menor, né? Se eu tenho diferença, porque eu tenho esses dois números. O número maior é x. E o menor... A diferença não é 15? É como se eu pegasse o maior e tirasse 15. A soma deles é 45. Então, eu vou pegar o maior mais o menor e igualo a 145. Aqui dá 2x igual a 145 mais 15. 2x é igual a 160. X igual a 160 dividido por 2. X igual a 80. Então, o número maior é 80. E o menor, então, vai ser 80 menos 15. 80 menos 15 dá 65. 37. A soma da idade de duas moças é 30 anos. Então, eu tenho a moça mais velha e a moça mais nova. A soma da idade das moças, a mais velha eu não sei, é x. E a diferença entre elas, ou seja, a mais nova tem 4 anos de diferença. Então, é a idade da mais velha menos 4. A soma delas é 30. Então, se eu pegar a idade da mais velha mais a idade da mais nova, isso aqui vai dar 30 anos. Qual é a idade da mais nova? Então, ó, x mais x, 2x. 30 mais 4... 34. X é igual a 34 dividido por 2. X é igual a 17. Então, a mais velha tem 17 anos. Quanto que tem a mais nova? A mais nova é 4 anos de diferença. 17 menos 4. Então, a mais nova tem 13 anos. Então, nós encerramos aqui a correção. Fiz a correção da quinta e da sexta. Amanhã eu vou mandar o vídeo já com matéria nova, tá? A gente vai estudar padrões e sequências. E qualquer dúvida, agora vocês têm um outro meio de tirar dúvida, que é pelo Instagram, que a Rosemary disponibilizou. Então, quem quiser me adicionar nesse Instagram, pode me adicionar e pode tirar dúvida lá pelo direct. Só peço que, por favor, me mandem apenas dentro do horário, tá?
eu só vou responder dentro do horário, de 7h30 a 11h10, assim como o e-mail também, tá bom, gente? Então, acordem cedo, assistam o vídeo, tentem fazer para poder dar tempo de tirar dúvida, tá? Toda quinta e sexta eu vou estar à disposição. Na quinta-feira eu tiro dúvida da correção dada, na sexta-feira eu tiro dúvida dos exercícios, tá bom? E bons estudos aí, não esqueçam de fazer tudo no caderno, de sempre deixar tudo no caderno, porque a gente vai olhar tudinho, tá bom?